Shalom pessoal, Rabino Jacques, espero que estejam todos bem. Hoje é dia 19 de julho de 2024. A paraxá dessa semana é Balak. Uma paraxá famosa porque a parte do texto dessa paraxá é uma parte integral das orações que são ditas todos os dias nas sinagogas. É o que o Balaam que era esse mágico, esse, né, pagão, disse. Ele disse, quando a gente repete, quando a gente entra na sinagoga, a gente diz, Matovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israel, que boas, que bonitas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas habitações, ó Israel. Mas aí vem a pergunta, o que era tão bom, o que era tão bacana sobre as tendas que os israelitas, né, imagina que 1 milhão de pessoas, né, 600 mil homens em idade militar, mais mulher, mais criança, todo mundo acampado no deserto, imagina um camping enorme. O que era tão especial? O que era especial era que ele percebeu que os israelitas armaram as barracas deles de tal maneira que nunca a porta de uma dava para a porta da outra. Portanto, você estando dentro de uma casa, você não podia ver o que estava rolando na casa do seu vizinho. Tá? Então, ou seja, todo mundo estava respeitando a privacidade um do outro. E eu acho que isso é relevante no mundo de hoje, porque nós moramos num mundo no mundo moderno, onde a privacidade desapareceu. Né, a modéstia, a discrição, ser discreto, né? Tudo que acontece acaba no internet, no Instagram, no Facebook, no lugar que você quiser, né? Que é a mídia social. Todo mundo tem que saber o que todo mundo está fazendo e todo mundo quer compartilhar a sua vida, às vezes nem a sua vida real, né? O que parece ser uma vida ótima, né? Com os demais. E eu fico muito triste, porque, sobretudo, eu penso nas celebridades, né? E hoje em dia nós temos influencers, né? Pessoas que se fazem celebridade eles são famosos por serem conhecidos e conhecidos por serem famosos, nada mais, né? Mas que todo mundo fica sabendo tudo da vida deles, os artistas, os jogadores de futebol, né? Parece que nós precisamos de fofoca, né? Eu me sinto mal, sobretudo por aquelas pessoas que acabam tendo que viver num mundo público, né? Políticos, artistas de cinema, etc. E eu diria que, de certa maneira, até mesmo rabinos são figuras semi-públicas, né? Onde o rabino, a sua esposa, os filhos estão sempre no olhar do público e as pessoas falam de tudo. Eu lembro uma vez que quando eu recém casei e eu era assistente numa sinagoga, eu era rabino assistente numa sinagoga numa cidade grande. E um dia minha mulher estava no supermercado, e ela percebeu que quando ela ia com o carrinho, uma mulher vinha atrás dela, e onde ela ia, a mulher ia. Aí num momento ela como se deu volta para dizer, por que você está me seguindo, né? Aí a mulher falou, ai, Denise, eu sou membro da sinagoga, e estava muito claro que o que ela queria ver é o que a Denise tinha no carrinho, para ver o que ela estava comprando. Eu achei o máximo, né? Isso também, né, me lembra a história, para os rabinos estarem na vista pública, um rabino que decidiu de férias. Rabino ortodoxo, estava de férias. Aí ele decidiu, já que não tinha ninguém ao pé dele, sempre ouviu falar que porco assado era ótimo, então ele achou um restaurante lá e pediu um leitão assado. Aí na hora que o garçom ia trazer, abre a porta do restaurante e quem entra? O presidente da sinagoga dele. Nesse momento o garçom vem e coloca porco assado, com uma maçã aqui, né, na frente do rabino. Aí o rabino olha para o porco, olha para o presidente da sinagoga e ele diz, veja que coisa, o que eles te trazem quando você pede uma maçã assada nesse restaurante? Bom,
Agora vamos falar sobre janelas. Janelas, ou né, a porta de vidro, né, que dê para fora, são um tema muito difícil. Nós temos que ter janelas porque nós temos que poder ver para fora, poder ver o mundo mais além de nós mesmos, né? Nós temos que ver o mundo de fora, ver para fora, para poder ficar sabendo e tentar diminuir as necessidades, a dor dos outros. Se ver se alguém tem fome, tentar ajudá-los, dar de comer. Se alguém está doente, tentar curá-los ou dar consolo. Nós precisamos ver o que as pessoas precisam. Por outro lado, nós também precisamos de ser discretos, de discrição. Saber quando olhar e quando deixar de olhar. Saber quando é o momento de dar para as pessoas seu próprio espaço e privacidade. E é algo muito difícil. Às vezes, né, como rabino, eu escuto através alguém vem me contar, um passarinho vem me contar que fulano está doente. Aí eu ligo para ver como é que você está, o que está acontecendo. E às vezes eu escuto, rabino, que bom que você ligou, melhora o meu ânimo, agradeço você ter ligado. Mas muitas vezes, rabino, quem te contou que eu estava doente? Eu não quero que ninguém saiba. E se eu precisar de você, eu te ligo. Bom, né? E às vezes também eu escuto, rabino, eu tenho estado doente fazem meses. E essa é a primeira vez que qualquer pessoa me liga. Será que ninguém na sinagoga se importa com os outros? Portanto, quanto você se mete, quanto você se involucra, né? E quando você tem que deixar a pessoa em paz sozinha, é complicado, né? Quanto a gente tem que se envolver e quanto a gente tem que se retrair e deixar o outro do jeito que ele está. Eu tenho uma ideia para vocês, algo que eu geralmente não falo, vou falar sobre Kabbalah. E essa é uma ideia que eu tirei de um livro de um psicólogo, um rabino psicólogo que chama Abner Weiss, né? O livro chama Conectando com Deus, a Kabbalah antiga e a psicologia moderna, em inglês, né? E ele tem muitas ideias bem bacanas. Uma delas é a seguinte: nós já sabemos que a árvore da vida está formada de várias sefirot, né? Esferas. E então uma delas é Netzach. Netzach é uma sefirá masculina e ela significa eternidade. Aí existe outra que chama Hod, que é uma sefirá feminina. E ela significa glória. Mas o que isso realmente significa? De acordo com Weiss, Netzach melhor se expressa quando você vai de dentro para fora, tomando uma ação em relação ao outro, né? Fazendo sem consequências, sem pensar nas consequências. Porém, o Netzach, né, pode ficar fora de controle. Às vezes você dá demais. Hod significa se voltar para dentro, né, ser introversão. Né? Ou seja, deixar o outro, dar espaço para ele. Se nós fazemos o pouco demais para o outro, nós abandonamos ele. Se nós fazemos muito, nós assim encobrimos, né? Totalmente abraçamos, parece assim, encobre, né? Então, a Kabbalah requer que nós busquemos um meio termo, um balanço entre o Netzach e o Hod. As janelas nos permitem ver ao outro. Às vezes nós temos que participar do Netzach, né? Ver o mundo de fora, ver o que os outros precisam e agir. Às vezes nós temos que praticar o Hod, que é a introversão, que é não olhar, mas dar o espaço e a privacidade para os outros. E se nós conseguimos achar esse meio termo, então nós vamos chegar a uma outra sefirá que chama Yesod, que é a fundação do amor.
que significa que nós amamos os nossos vizinhos, nossos próximos, como a nós mesmos. As janelas são vitais, mas às vezes a gente também acha que o que a gente vê através da janela não é a verdade, né? Não é toda a realidade. Talvez aqui venha uma lição do Novo Testamento, né, do Paulo, que ele usa uma frase em Coríntios 13:12, que diz ver através de um vidro de maneira escura. E essa frase às vezes é parte do lexicon, das frases que as pessoas usam, né? O que a gente vê através da janela nem sempre é a realidade completa. Às vezes a verdade não fica clara para nós. Às vezes nós somos muito rápidos, percebemos as falhas muito rapidamente e demora demais para ver o bom nos outros. O Baal Shem Tov, fundador do movimento hassídico, disse de uma maneira muito interessante, diz, as pessoas que olham num espelho veem as suas falhas, e aqueles que veem as falhas nos outros têm que saber que eles compartem essa mesma falha, esse mesmo erro. Ou seja, nós devemos ir devagar interpretando o que nós vemos, e por isso talvez, não, com certeza, é que a fofoca é tão condenada na tradição judaica. O que nós vemos talvez não seja toda a realidade. Nós temos que ver o outro, o nosso vizinho, o nosso companheiro, ajudar, se for possível, dar para ele espaço, por outro lado, e ser discretos. Isso eu acho que é o limite do que a gente tem que ver através das janelas. Ok? Me diga o que você achou. Se gostou, dá um like e recomenda para os seus amigos. Tchau. Shabbat Shalom.